A paz do Senhor, aqui é Ezequiel Santos do canal Pulpitube, o Púlpito no YouTube. Forte revelação com a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Mas, irmão Ezequiel, você já não falou sobre o Luciano Camargo no vídeo anterior, sobre o início aí de sua carreira no meio gospel? Pois é, este vídeo aqui é um complemento do vídeo anterior. E se você assistiu o vídeo anterior até o fim, você viu que trouxemos uma reflexão ali da palavra de Deus. Em tudo nós tiramos uma lição e trazemos aí uma reflexão, uma edificação para a vida de cada um de nós. Desta vez, trouxemos aqui a palavra da serva de Deus, irmã Flávia Albuquerque de Lima, do canal Semeando Vida, um canal muito abençoado. Visita lá, o link está aqui na descrição do vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. E é uma mulher também muito usada nos dons espirituais. Irmã Flávia Albuquerque de Lima. Mas, irmão Ezequiel, você acredita nesses sonhos, revelações, profecias? Eu acredito sim, porque apesar dos falsos profetas, das falsas profecias, das falsas visões, dos falsos arrebatamentos, os testemunhos falsos, enfim, que estão aí nas redes sociais, sobretudo aqui no YouTube, apesar disso, eu acredito sim, eu acredito com certeza que Deus usa os seus servos, usa as suas servas, e porque existe o falso não quer dizer que não existe o verdadeiro. Essa é uma estratégia de Satanás, inventar testemunhos, inventar revelações, inventar profecias, usar ali as pessoas falsamente, para que quando Deus usar os verdadeiros, as pessoas não acreditem. Mas a Bíblia diz assim que quem é espiritual discerne bem a tudo e dele ninguém é discernido. Então, meu irmão, seja espiritual, busque a presença de Deus e discirna aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E a irmã Flávia é uma mulher de Deus. Olha só, em Atos 2,17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então a ação do Espírito Santo é presente no mundo. Deus usa os seus servos, Deus usa as suas servas ainda hoje. E a irmã Flávia teve esta forte revelação, este forte sonho sobre esta dupla, que eu também já tive, já sonhei, um sonho muito parecido há anos atrás. E agora a serva de Deus nos traz esta palavra e eu pedi para ela para colocar parte do seu vídeo aqui no nosso vídeo, no nosso canal, e ela prontamente autorizou. Se você quiser ver o vídeo inteiro, vá no canal da serva de Deus lá, se inscreva e assista o vídeo completo, mas aqui temos a parte da revelação. Deus abençoe. Assista aí com a gente, fica até o final. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos que estão me vendo nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, que já fazem parte deste canal, né, que já se inscreveram. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Este é o canal Semeando Vida, né? É um canal que o Senhor tem colocado em nossos corações para estar assim, levando a palavra dele, né, a todos os corações, através de testemunho, através de palavra, né, pregações, através assim de experiências com Deus, né, através de revelações, né. Se você crê na palavra de Deus, se você crê nos dons espirituais, fique conosco neste canal, se inscreve, amém? Então fique aí conosco. O Senhor me deu duas revelações, agora com o Zezé de Camargo e Luciano. Sei que esse é um nome artístico que eles usam, né? Pelo menos o Luciano, não é esse o nome verdadeiro dele. Mas eu vou chamá-los, né, irmãos, de Zezé de Camargo e Luciano mesmo, porque todo mundo conhece eles por esse nome, né? O Senhor me deu duas revelações há uns 7 dias atrás. Né, o Senhor me deu uma primeira revelação, né, em sonho. Eu tive um sonho com eles, nunca tinha sonhado com o Zezé de Camargo e Luciano, e o Senhor me deu um sonho com eles, muito rápido, né, foi muito rápido. O primeiro sonho foi assim: eu estava assim, num lugar aberto,
né? O Zezé de Camargo e o Luciano, eles estavam na minha frente, um ao lado do outro. O Zezé de Camargo estava desse lado e o Luciano desse lado, né? E nós estávamos ali conversando, né? Como se nós assim já nos conhecêssemos, irmãos, mas eu nunca vi o Zezé de Camargo e o Luciano pessoalmente, né? Mas nós estávamos ali numa conversa assim, meio evasiva. O Espírito Santo de Deus nem permitiu que eu lembrasse do começo dessa conversa, mas eu sabia que eu vi ali que a gente estava conversando, nós estávamos conversando, é verdade, né, tal. Quando de repente nós conversando, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falando para mim. Eu ouvi fortemente uma voz falando assim: faça essas perguntas para eles. E eu fiquei ouvindo, irmãos, e veio 2 perguntas no meu ouvido. E eu fiz as perguntas automaticamente. Eles estavam em pés, na minha frente, do jeito que eles estão hoje. Do jeitinho que eles estão hoje. Com essa mesma idade que eles estão hoje, irmãos. E eu falei para eles, eu falei assim: por que vocês não dão ouvido à voz de Deus? Por que vocês não estão dando ouvido à palavra de Deus? E eu ficava assim, olhando para eles, esperando uma resposta. O Zezé de Camargo olhou para o chão. Ele ficou assim, olhando para o chão, meio preocupado. O Zezé de Camargo, ele fez uma cara de preocupado, né? Assim, meio que procurando uma resposta. E ele ficou assim, meio preocupado. Mas ele não respondeu. Quando eu olhei para o Luciano já estava assim, mais risonho, né? O Luciano estava assim, né, querendo dar um sorrisinho assim, meio sem graça assim, e esboçou uma reação, né, de que ele ia responder algo. Quando eu estava olhando para ele, eu fiquei ali esperando a resposta. Irmãos, quando ele esboçou a reação assim, que ele ia responder, eu acordei. Chegou um carro na minha rua, fez barulho, eu acordei com o barulho desse carro, né? Eu não ouvi a resposta do Luciano. O Espírito Santo de Deus só mandou fazer essa pergunta para eles, essas 2 perguntas. Por que vocês não dão ouvido, não estão dando ouvido à voz de Deus? Por que vocês não estão dando ouvido à palavra de Deus? Só isso, o Espírito Santo está perguntando para eles. E ele está querendo uma resposta. Né, irmãos, Deus me deu a interpretação ali que ele está esperando uma resposta, né, uma atitude, uma ação da parte dessas 2 pessoas, do Zezé de Camargo e Luciano. Irmãos, eu acordei desse sonho, falei, meu Deus, o que foi isso, né? O que foi esse sonho, Jesus? Misericórdia, Jesus. Eu comecei a orar, né? Contei para algumas pessoas, né? Comecei a orar por eles, pela vida deles. Senhor, apresento nas tuas mãos, Jesus. O Senhor sabe o que tem acontecido, né? O Senhor sabe da vida deles. Comecei a falar com Deus, irmãos. Passaram 2 dias. Novamente o Senhor me deu outra revelação com eles em sonho. O Senhor me deu um novo sonho com eles. Esse um pouco mais sério, né? O outro sonho, a outra revelação que o Senhor me deu com eles foi assim. Eu estava em um lugar, o chão era de terra, era um cemitério. Os irmãos já vão entender o porquê que eu sei que era um cemitério. Eu estava pisando naquela terra. Sabe quando aqueles homens fazem a cova, que eles tiram aquelas terras para fora, que fica aqueles morrinhos de terra? Eu estava pisando naquelas terras soltas, né? E eu olhando assim para o chão, tinha 2 buracos, eu vi assim, 2 quadrados no chão, assim como se fossem 2 covas. O Zezé de Camargo e o Luciano, eles estavam para trás dessas covas, para trás desses buracos. Eu não estava muito longe deles, era assim, distância assim, de 2 buracos. Eles estavam para trás, em pé, os 2 virados para mim, virado para frente, virado assim para o buraco. E eu assim, querendo chegar perto deles, mais perto deles, convidando eles para vir à igreja. Só que eu via, quando eu olhava assim, que eu queria chegar perto deles, que eu olhava assim, eu via os buracos, eu falava, não, nossa, é perigoso eu cair nesses buracos. E aí eu chamava de longe, eu falava, olha, vamos para a igreja hoje, hein? Hoje vocês vão para a igreja, né? Vamos para a igreja, hein? Tem que ir para a igreja. E eles faziam assim, não, hoje nós vamos, Os 2 tinham a mesma reação, eles faziam, não, nós vamos. Aí um olhava para a cara do outro assim, nós vamos, hoje nós vamos. Eu falava, tá bom, hein, hoje vamos para a igreja, hein? Então vamos para a igreja, hein? É para ir para a igreja, tá?
Irmãos, eu virava, né, esperando que eles viessem. Mas eles não saíram do lugar, eles falavam que ia para a igreja. Não, hoje nós vamos, não, nós vamos sim, vamos. Só que eles não saíam do lugar. E aí eu fui me virando assim, eu acho que eles vão vir, né? Só que aí eu percebi, eu falava, aí quando eu olhava de novo assim, eles ainda estavam no mesmo lugar. Eles não saíam, irmãos. Olha só, vai entendendo aí o mistério de Deus. Estão paralisados, né? Paralisia espiritual. Por mais que a alma anseia por Deus, né? O espírito ali anela por Deus, né? Eles estão parados, eles estão paralisados, presos, né? Estão ali travados, né? Por mais que eles queiram, né, irmãos, eles estão sem forças, né, para tomar a atitude certa, correta, né? Por isso que é importante nós estarmos orando, né, por essas vidas, né? E aí quando eu virava de novo, eu falava assim, mas eles estão parados. Eu olhava para o chão novamente, prestando atenção onde eu estava pisando, porque era terra, né, solta. E eu queria ver onde eu estava pisando, irmãos. Eu via 2 sarcófagos, né? Aqueles negócios, né, que tem no Egito, que eles usam como caixão, né? Quando a pessoa morre ali, aí eles colocam a pessoa dentro desses sarcófagos, né, que é feito de pedra, eu acredito que é feito de pedra, aquilo que tem aqueles bonecos, né, desenhado, aqueles rostos, né, desenhado, o corpo, né, irmãos? Tem de várias formas, irmãos. Eu via 2 sarcófagos daquele no chão. Eu via certinho, irmãos, eles eram assim para cor marrom, né, assim da cor de terra mesmo, eles estavam assim na cor marrom. Irmãos, um rosto daquele deu um sorriso, ele estava normal como uma pedra. Quando eu avistava, que eu olhava, que eu já ficava, meu, 2 sarcófagos. Um já deu risada, abriu os olhos e abriu os 2 olhos e deu risada, deu aquela risada assim que parece aqueles bonequinhos do emoji que a boquinha faz bem assim, ó. Ele deu essa risada, irmãos, a boca dele se transformou nisso, assim como se fosse aquela boquinha do emoji, dando risada assim, ó, e abriu os 2 olhos, rindo, dando risada. Quando eu olhei para o que estava do lado dele, que estava mais afastado de mim, o outro virou até a bochecha, que era uma pedra também. Quando eu bati o olho neles, eles estavam normal, como se fosse uma pedra. E depois eles começaram a se mexer. Mexeu até a bochecha. O outro assim, ó, virou a bochecha e virou a boca, assim, ó. Como quem diz assim, né? O que você... E olhou para mim. Irmãos, eu entendi ali que eles estavam ali, tipo, o que você tá fazendo aqui? Chamando eles para a igreja. Irmãos, olha que coisa maligna, diabólica são esses negócios, né? O que você está fazendo aqui chamando eles para a igreja? Irmãos, o que representa, irmãos? Cova, cemitério, sarcófago, morte espiritual. A pessoa está cega. A pessoa está cega espiritualmente, ela está morta, ela está dormindo, ela está adormecida. E aí o inimigo, né, os demônios ali se manifestou, né, ali no rosto daqueles sarcófagos ali, um dando risada, né, como quem diz assim, haha, até parece que eles são nossos, né, e o outro olhou assim com uma cara assim, ó, o que você está fazendo aqui, chamando eles para a igreja? Irmãos, quando eu vi aquilo, uma amiga minha que estava comigo, né, que nós íamos muito para a igreja, né, na época, né, da mocidade, né, nós congregamos ali 8 anos juntas, nós íamos muito para a igreja, ela estava comigo, ela estava do meu lado, nesse cemitério, e aí quando eu falava assim, quando eu via esses sarcófagos, eu virava para ela e falava, vai, Eide, o nome dela é até Eide, eu falava, vai Eide, aí eu pensava comigo, eu pensei na minha mente e eu falei em voz alta, olhando para eles. Eu olhei assim, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, será que só eu tô vendo isso? E eu lembrava do Zezé de Camargo e Luciano, que estava atrás, tinha ficado atrás porque eu tinha virado e minha amiga estava na minha frente. Só que ninguém falou nada, né, a respeito daquelas coisas se mexendo. E eu olhei assim, o sangue sentindo assim, irmãos, que era uma coisa maligna, diabo, pesada mesmo. E eu, sangue de Jesus tem poder, será que só eu tô vendo isso? Meu Deus. E eu empurrava ela assim, eu falava, vai, Eide, vai. Irmãos, parou um ônibus na nossa frente, né? Quem tem, assim, discernimento, né, dom do discernimento, interpretação de sonhos, né, irmãos? Deus fala muito, né, que sonhar com ônibus, avião, trem, né, significa ministério, né,
tem um significado assim de ministério da pessoa, né? A respeito do ministério da pessoa, né? E aí quando esse ônibus parava, eu pegava empurrando ela, né? Vai, que eu queria sair de perto daqueles negócios, né? Daqueles sarcófagos que estavam no chão. E aí o ônibus abria a porta, ela entrava, eu via as escadinhas do ônibus, ela entrava, ela subia, né? E ela ia assim para perto da catraca, eu pegava e subia junto com ela, né? Irmãos, ela não passou a catraca, nós sentamos na frente, né, ali em frente à catraca, onde ficaria, né, o cobrador, só que hoje não tem mais, nós sentamos naquele banco. Ela sentou na janela, eu sentei ao lado dela, né, no corredor, e eu olhava pela janela, eu via o Zezé de Camargo e o Luciano no mesmo lugar. Eles não se mexeram, eles não se moveram, e eles ficaram olhando pra gente, irmãos. Não esboçaram assim nenhuma reação mais, eles ficaram só olhando assim, ó, parados, ficaram só olhando, em pé, parados, olhando para aquele ônibus. E aí eu ouvi tram, 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 e o ônibus foi saindo. Eu ouvi assim como se o motorista tivesse ligado o ônibus, e eu ouvi o barulhinho do ônibus saindo. E quando eu olhava assim pela janela que eu via eles, eu falava, eles não vieram. Eles falaram que ia vir e não vieram para a igreja. O ônibus foi embora, irmãos. Eu acordei desse sonho, meus irmãos. Irmãos, está nítida e clara nestas duas revelações, né? Zezé de Camargo, Luciano, tem pessoas evangelizando vocês, tem pessoas que estão falando do amor de Deus para vocês, tem pessoas pregando a palavra de Deus para vocês, mas vocês não estão dando ouvido, e o Espírito Santo de Deus manda perguntar o porquê. O porquê vocês não estão dando ouvido à palavra dele, o porquê vocês não estão dando ouvido à voz de Deus. O Senhor, Ele quer salvar, o Senhor, Ele quer libertar, o Senhor, Ele quer levar para o céu. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dê ouvido à voz do Senhor Jesus, que te chama hoje. Zezé de Camargo, Luciano, né? O Espírito Santo de Deus está chamando, né? Está chamando a cada um de vocês para a presença dEle. O Espírito Santo de Deus, ele quer preencher todo o vazio que há dentro de cada um de vocês, né? O Senhor, ele tem se preocupado com a sua alma. O Senhor, ele tem se preocupado com a sua vida, né? De cada um de vocês. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas falando. Deus está usando vasos. Deus está usando pessoas para falar do amor dele para vocês, mas vocês não têm dado ouvido. Por que vocês não estão querendo dar ouvido à voz de Deus? Deus é amor, Deus, ele só quer salvar. Deus, ele quer libertar. Deus, ele quer transformar, ele quer dar vida e vida com abundância. Não adianta ganhar o mundo, não adianta ter fama, sucesso, aplausos, dinheiro, milhões, riquezas e perder a alma, a salvação da própria alma. Porque do outro lado, quando nós partimos desta terra, ninguém vai levar nada, materialmente falando, meus irmãos. Nós não vamos levar nada. Não endureça o seu coração, Zezé de Camargo. Não endureça o seu coração, Luciano. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao coração de vocês. O Senhor, ele tem plano para a vida de vocês, plano de salvação, de vida eterna, de vida com abundância, de vida com alegria, com paz eterna ao lado de Cristo. Isso não tem dinheiro que compre. Só Jesus pode comprar lá na cruz do Calvário, através do seu sangue puro, inocente, por mim e por você. Reconheça Jesus Cristo, Zezé de Camargo, Luciano, como seu Senhor, único Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Confesse o Senhor Jesus como o único Salvador da tua alma. Se arrependa enquanto é tempo, se arrependa enquanto vocês estão nesta terra. Porque depois que partir daqui, meus irmãos, depois que cair naquele abismo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Aproveite, a porta da graça ainda está aberta. Aproveite. Aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador.
para que vocês possam reinar com Cristo eternamente lá na glória, amém? Tem uma palavra, né, que diz lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 8, a partir do verso 26, que fala do eunuco, né, aquele etíope, né, que estava ali no caminho de Jerusalém para Gaza. Ele estava lendo a respeito da profecia, né, ali de Isaías. Só que ele não estava entendendo nada, né? Ele estava até interessado naquela palavra, naquela profecia, mas ele não estava entendendo nada. O Espírito Santo de Deus, ele viu o interesse daquele homem. Deus viu que ele estava ali interessado por aquela palavra. Então o Espírito Santo de Deus usou a vida de Filipe. O Espírito Santo de Deus disse a Filipe: Filipe, vai até aquele caminho. Tem ali um carro, se aproxime dele, que eu quero te usar. E Filipe foi, ele obedeceu de imediato, ele foi. Chegando ali, ele se aproximou daquele carro e ele perguntou para aquele homem, ele perguntou para aquele etíope, aquele eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E ele de imediato respondeu para Filipe, ele disse assim: como eu poderei entender se não há quem me explique, quem me ensine? Ele estava interessado, mas ele não estava entendendo. E vocês que têm oportunidade, tem pessoas pregando para vocês, Zezé de Camargo e Luciano, tem pessoas levando a palavra ao coração de vocês, e vocês não têm dado crédito, vocês não têm dado ouvido. E aí Felipe se assentou naquele carro juntamente com aquele etíope e explicou para ele: a palavra que você está lendo está dizendo que Jesus, ele foi como ovelha levado ao matadouro, como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele morreu pelos nossos pecados, por mim e por você. Ele derramou o sangue puro dele, inocente, porque ele não tinha pecado. Ele era inocente, ele era limpo, ele era puro. Ele morreu como um cordeiro mudo. Não reclamou, por amor à minha vida e à sua vida, Zezé de Camargo e Luciano, por amor às nossas vidas. E ali aquele etíope, ele entendeu. Quando ele avistou ali um rio, né? Eles chegaram ali, a palavra de Deus diz, aos pés das águas. Ele disse para Filipe, a palavra de Deus já tinha penetrado no coração dele, ele já tinha dado ouvido, ele já tinha dado crédito. E ele perguntou para Filipe: o que me impede de ser batizado? E Felipe disse: é lícito. Você pode ser batizado. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E ele disse: eu creio. O eunuco recebeu a palavra de Deus. Ele aceitou, ele recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele foi batizado. E ele ficou ali envolvido na glória de Deus, regozijando na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer para a sua vida, Zezé de Camargo. É isso que o Senhor quer para a sua vida, Luciano. Dê ouvidos à voz do Senhor e vocês vão sentir coisas. Vocês vão sentir algo que vocês nunca sentiram. Vocês vão sentir a presença de Deus dentro de vocês. Vocês vão sentir o ser de vocês sendo preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Vocês vão sentir coisas que vocês nunca sentiram, porque o dinheiro não pode comprar. A alegria deste mundo é passageira, não pode comprar, é tudo ilusão, é tudo mentira do diabo. É tudo enganação. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que pode salvar a cada um de vocês. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Zezé de Camargo, Luciano. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Ouça a palavra de Deus através dos vasos, dos instrumentos que Ele tem levantado para falar com vocês. Não ignore, não endureça o coração. Amém? É para o bem de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida. Só lembrando que o cantor Luciano Camargo lançou recentemente o seu projeto A Ti Entrego, com músicas cristãs. São 16 faixas. Diz ele que foi um pedido de sua mãe de 20 anos atrás que ele está atendendo agora, um sonho de sua mãe que virou seu sonho também. Diz ele que é o maior projeto de sua vida. É Deus já fazendo a obra no coração dele.
E com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando no coração e vai mostrando para ele que não se pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar outro, porque ele diz que continua a dupla Zezé de Camargo e Luciano, vão continuar cantando, vão continuar com projeto secular, e que esse projeto gospel, esse projeto cristão é um projeto à parte, mas Deus vai fazendo a obra, né? Já começou a fazer a obra. Se inscreve no canal da irmã Flávia, é o Semeando Vida, o link está na descrição deste vídeo. E seja abençoado. Muito obrigado, irmã Flávia, muito obrigado aí a sua esposa, a sua família. Olha, se inscreva também no nosso canal, ative o sininho, também clique em gostei. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até o finalzinho deste vídeo e até a próxima. Deus abençoe a todos.